Muito bom ter você aqui nessa noite. A igreja está muito linda, linda igreja. Mês de maio vai indo, vai terminando, e nós sentimos a bênção do Senhor Jesus sobre todos nós, sobre cada um de nós. Portanto, você é alvo das orações do Senhor Jesus, que fazemos ao Senhor Jesus as respostas de nossas orações, deliberadas pelo nosso bom Deus. Seja acolhido nessa noite. Abra o seu coração para ouvir a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22, versículo 14. Do versículo 14 ao versículo 23. Boa noite, crianças maravilhosas da minha igreja. Não durma, pegue uma folha com a tia Janaína, participe do culto, desenhando, e depois você vai pregar aquilo que você entendeu ao pastor. É muito bom, tem sido uma bênção ter as nossas crianças no culto, e cada vez mais posso perceber o crescimento dos pequeninos. A leitura dessa noite fala da última Páscoa e da ceia do Senhor. Então é um texto extremamente conhecido por todos nós, repetido exaustivamente em cada primeiro domingo, quando celebramos a ceia do Senhor. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com eles os apóstolos. E disse-lhes: tendo desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomaram o cálice, havendo dado graças, disse: recebei e parti entre vós. Pois vos digo que desde agora em diante não mais beberei o fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, havendo dado graças, partiu dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, o meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado. Mas é daquele que, por intermédio de quem ele está sendo traído. Então, começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isso. Amados, nosso objetivo é abordar a última Páscoa e a primeira ceia do Senhor. A pergunta que fazemos é: por que a salvação é monergista? Você saberia responder essa pergunta? É uma pergunta de caráter doutrinário. É uma pergunta que nos remete à nossa pós-graduação de terça-feira. É uma pergunta que bons presbiterianos criados na igreja sabem responder com os olhos fechados. Primeiro, é preciso entender o que é salvação. É um ato incondicional de Deus. Segundo, é preciso entender o conceito monergista. Se você não sabe, eu vou falar para você. Mono único. Única energia emana de Deus. Ele é o autor da salvação. Eu poderia já ir embora. Uma boa mensagem, só isso. Mas eu creio que você que está aqui nessa noite tem uma pergunta. E eu posso ler a sua mente nesta noite: Pastor Luiz André, sou ou não sou salvo? Tenho ou não tenho certeza da minha salvação? Se eu morrer hoje, eu vou para os céus ou eu vou para o inferno? Calma. Eu sei que você sabe responder essa pergunta, porque esse é o primeiro assunto que trata-se ao ser membro da Igreja Presbiteriana do Brasil. É ter plena convicção da fé salvadora. Se você está aqui nessa noite e acha que pode
cair da graça. Ficar sem graça pode. Eu tenho visto muitos crentes sem graça. Isso não significa que ele caiu da graça. Ele é simplesmente sem graça. A vida dele não tem sal. A vida dele não tem colorido. A vida dele é uma vida sem graça, que já está errada. Mas se você pensa que pode cair da graça, se você pensa que pode perder a tua salvação, se você pensa que pode lutar contra a salvação, se você acha que você pode escolher a salvação, você está no lugar errado, na hora errada, na denominação errada. Porque eu quero dizer algo para você: a salvação é ato incondicional de Deus. Você até quando vai lutar contra algo que Deus já fez isso aqui? Feche seus olhos. Ore a Deus. Peça: Senhor, mostre algo nesse contexto tão conhecido, que possa estremecer as minhas entranhas nessa noite, que possa me penetrar com uma espada a separar ossos, medulas juntas, carne, e que eu possa estar nu diante do Senhor por causa do meu pecado, ou dos meus pecados. Ore a Deus e peça: Senhor, fale comigo. Pai Santo, teu texto foi lido. Teu servo tem a incumbência de trazer um recado. Sou um pecador, o maior pecador que existe, lavado e justificado por Cristo, mas pecador de origem. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Que essa palavra, primeiramente, venha estraçalhar interiormente, para que a minha ovelha também sinta esmagada pela tua palavra nesse instante. Em nome de Jesus. Amém. No ano passado, eu dei uma colher de chá para vocês, né? Fiquei sabendo que vocês saíram daqui alegres, saltitantes, sorrindo, voltar, acabou, já passou, já foi embora. Mas o velho pastor voltou, o velho pastor prega. Se você acha que vai sair daqui 8h15, está enganado. Se quiser ir embora 8h15, pode ir embora. Você já ouviu o seu nome? Estou brincando, irmãos. Mas eu quero dizer para vocês que há uma semana atrás nós tratamos algo muito sério. Nós tratamos aqui no contexto anterior de atributos incomunicáveis que esse Deus que te escolheu, te salvou, somente Ele tem. Nós tratamos da seguinte afirmação: nunca será a causa, nunca será o motivo, nunca será o fato que vai determinar sua circunstância. Nós procuramos buscar justificativas em vários fatos. Eu estou passando por isso por causa disso. Eu estou vivendo isso porque eu causei isso. Eu estou pagando por essa tribulação porque eu mereço, eu fui o causador dessa circunstância. Quando nós abordamos esse assunto, nós relembramos que nada anula a soberania de Deus. Se você está vivendo um fato difícil hoje, acredite, Deus é soberano. Deus sabe que através desse momento que você está passando, há um efeito pedagógico de correção. E esses atributos incomunicáveis que nós falamos, por
soberano, e não adianta você dizer, foi porque eu fiz um péssimo casamento, foi porque eu agi dessa forma, foi porque eu desgracei a minha vida. Não, foi porque Deus permitiu que tal coisa acontecesse na sua vida, porque Ele é soberano, e através desse momento Ele quer te corrigir, Ele quer te mudar, porque Ele é eterno, imutável, e Ele é um Deus beneplácito. Se você lembrou dessas 3 palavras, você já lembrou do seu nome. Porque esse Deus, Ele continua agora com os seus discípulos naquele cenáculo, e Ele vai instituir a ceia e vai celebrar a última Páscoa. Quando Ele vira para os discípulos e diz, eu sou eterno, eu sou imutável, eu sou beneplácito, todas as coisas acontecem pelo desígnio de Deus, inclusive Judas, um traidor, está aqui, inclusive alguém que vai me ferir, vai me entregar, é corresponsável pelo meu sofrimento, pelo meu padecimento, pela minha morte. Ele está aqui. Então, última Páscoa, a instituição da ceia, traz um bolo livre especial para nós. E como resumo, nós podemos dizer, Deus destinou os eleitos para a glória. Deus destinou os eleitos para a glória e pré-ordenou todos os meios para que isso acontecesse. Então eu quero dizer algo para você. Se seu pai é um eleito, se a sua mãe é um eleito, seu marido é um eleito, sua esposa é um eleito, e ainda a ficha, as escamas, o coração não foi tocado, vai ser tocado. E eu quero já questionar você uma tradição que nós presbiterianos temos. Você nunca falou isso que eu vou falar agora? Se não vem pelo amor, vem pela dor. Você nunca falou isso, não? Eu já cansei de ouvir presbiteriano repetindo isso. Viu, presbiteriano? Muitos presbiterianos repetindo isso. Dizendo que se não vem pelo amor, vem pela dor. Eu quero dizer algo para você. Não é assim. Não existe isso. Isso é mito. Isso é mito. Porque quando eu olho que todos os meios são pré-ordenativos de Deus para que a consumação daquele infeliz seja um feliz, eleito, transformado, restaurado, destinado, predestinado por Deus, então não existe dor. O que existe são métodos e meios que Deus opera. E você não tem que dizer que é dor. É bênção. É bênção. É graça. É nova aliança. Eu não sei se você já tomou atento, mas se você já percebeu que você precisa estar firmado nessa nova aliança estabelecida, instituída na ceia do Senhor, no trabalho vicário do Senhor. E isso é extraordinário para todos nós. Deus destinou os eleitos para a glória. A finalidade do homem é glorificar a Deus e glorificá-lo para sempre. Quando foi a última vez que você falou essa palavra glória? Eu acho que tem tanto tempo que você não fala essa palavra glória, mas eu quero refrescar a minha mente e a tua mente que eu existo para dar glória a Deus. Eu sempre criado para dar glória a Deus. Você não pode dizer baixinho aí na sua mente? Glória a Deus. Você gritar, não, só no grupo preteriano. Mas diz ali, glória a Deus pela minha vida, glória a Deus pela minha saúde, glória a Deus pela minha
igreja. Glória a Deus pelos meus anos. Glória a Deus que o Senhor me chamou. Glória a Deus que o Senhor me predestinou. Glória, 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 glória. Para de resmungar. Para de chorar. Para de lastimar. Os métodos do Senhor não são os nossos métodos. E se não vem pelo amor, vem pelo amor de Deus, pela graça de Deus, pela glória de Deus. Não tem mais dor, mas solução, correção, atuação do Senhor na vida das pessoas. Pô, eu acho que agora a gente pode olhar esses versículos que estão aí. Quinta-feira da Paixão continua. Essa quinta vai até o verso 71. Hoje, última Páscoa e a instituição da ceia, textos dos sinóticos. Você vê isso no 22, 14 a 20, Mateus 26, 21, 25, Marcos 14, 18 a 21 e João 13, 21 a 30. Textos que tratam do mesmo assunto. Vericidade 100%, inquestionável. É importante, irmãos, conhecermos um pouco do que está acontecendo, o que era a festa judaica, antes de entrarmos nesse texto e logo após a ceia do Senhor. Então, crianças podem desenhar aí, vocês podem desenhar uma mesa bonita com os vinhos, na mesa, sobre a mesa, pode desenhar então ervas amargas, como memorial da escravidão egípcia, a indagação de um filho, haveria lá sempre um filho aos pais celebrar a Páscoa. Na noite, ele perguntava aos pais por que esta noite é diferente de todas as demais. Esse era um ritual, o pai tinha que ter uma resposta, e o pai tinha que responder, e tinha que estar lembrando daquilo que o Senhor fez, libertando o povo do Egito. Então era um método oral, que era passado de pai para filho, a história era perpetuada, e dessa forma a festa era feita. Havia o cântico da primeira parte, o cântico de Hiléus, então Salmo 113 e 114, havia a lavagem das mãos, e havia então o segundo cálice estava ali, representava também o sangue que seria derramado daquele cordeiro. Era uma festa. Um dia nós vamos fazer uma festa aqui na igreja. A igreja de Santo Moura esse ano teve lá um cordeiro assado. Eles fizeram um cordeiro assado. Não sabe, ano que vem a gente faz um cordeiro assado. Mas foi muito gostoso ver as crianças experimentando um pouco da Páscoa. É esse ano aqui pela manhã. Se as crianças tiveram aquela reação, eu quero ver você. Comer um bolo estranho, comer um pão sem fermento, beber águas salgadas. Enfim, é a festa pascual. Era essa festa que acontecia ali. E no final do ritual, eles pegavam, então, cantavam a última parte da música e havia a distribuição do cálice. Diante disso, você tem um panorama dessa Páscoa. Versos 14, 15 e 16. Dê uma olhada aí. Chegada a hora, pôs-se à mesa com ele os apóstolos. E disse-lhe: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois eu digo que nunca mais comereis até que ela se cumpra no reino de Deus. Nesses 3 versículos existem verdades expressas para todos nós. A primeira coisa que nós podemos observar, que enquanto se reclina à mesa com os 12, a alma de Jesus está sobrecarregada com uma profunda emoção, o qual ele expressa, dá a expressão em suas palavras, tão somente colocada e expressa por Lucas. O que você pode ver então? Primeiro, eu tenho desejado ansiosamente. Desde que Jesus nasceu, era esse momento que ele esperava. Sabe, mas todos nós na vida, nós nascemos com um propósito.
Deus tem um propósito para todos nós. Eu não sei se você já descobriu o propósito de Deus para a sua vida. Qual o propósito de Deus para a nossa vida? O propósito de Jesus Cristo era justamente inaugurar esse processo, essa transição, onde ele diz: eu tenho ansiosamente, conforme diz lá o capítulo 12, verso 5, nós já passamos essa explanação, mas volte um pouquinho no capítulo 12, verso 50, diz assim: tenho por ele batismo, no qual hei de ser batizado, e quando me angustio até que mesmo se realize. Então, ele está falando aqui dessas transformações, dessas situações, dessas transições que estaria acontecendo, e essa é mais uma transição da festa pascual para a ceia do Cordeiro. Não era simplesmente, amados, comer a Páscoa, mas fazer isso com eles. Isso nos lembra que João 13:11 coloca, 13:1 coloca: tendo amado o seu, eles o amou até o fim. Jesus sabia que a sua morte, dentro de poucas horas, faria por eles, e tomados como um grupo, naturalmente, por milhões de outros, eles o amavam com um amor impossível de exprimir em palavras. Nesse momento aqui, Jesus, então, ele abre o seu coração: eu tenho desejado ansiosamente comer com vocês, comer convosco. Isso inclui a gente também. Porque na cosmovisão de Jesus não era só simplesmente os 12 que ali estavam, mas seria todos os eleitos de todas as partes que um dia participariam com ele no reino de Deus. Algo que vai mencionar aqui embaixo. Outra coisa importante nesse versículo é que ele coloca: antes que eu sofra. Mas o Senhor compreendia que esse sofrimento não seria o fim. Parece, irmãos, que nós, na nossa mente, principalmente os homens que são mais fracos, acham que pregar uma gripe já vai morrer. Nós nos prostramos diante da enfermidade com mais facilidade, talvez, do que as mulheres. As mulheres são mais fortes, lidam com enfermidades, com dores, com sofrimentos. E parece que, se vem um sofrimento sobre nós, sobre a nossa vida, parece que é o fim. Ah, meu Deus, vai acabar. Ah, meu Deus, eu vou morrer. Esse sofrimento não passa. Mas o próprio Jesus ali, ele inaugura uma cosmovisão da dor, do oprimido, do sofrimento. Ele diz: olha, não há dor, não há sofrimento que não passe. Os sofrimentos que vêm sobre a nossa vida, eles passarão. Lembre, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O seu sofrimento tem prazo de duração. E Jesus queria dizer isso. Seria o meio de alcançar a glória para os seus discípulos e para si próprio. E por essa razão, imediatamente ele acrescenta: não voltarei a comê-la até que ela se cumpra no reino de Deus. Isso é, não voltarei a comê-la até que o seu sentido tríplice, simbólico, se cumpra plenamente no novo céu e na nova terra. Quantos que estão aqui têm certeza que vai participar dessa ceia, desse momento glorioso, importante para a vida de todos, da igreja do Senhor Jesus? Meu amado irmão, tenha convicção do seu coração, tenha certeza. E ali onde a libertação de seu povo, não do Egito, mas de todo pecado, impiedade, imoralidade, e se cumprirá em toda a sua plenitude, e ali onde finalmente serão completamente redimidos, restaurados, corpo glorioso, incorruptível, ali onde eles finalmente serão completamente redimidos e serão aperfeiçoados, conforme Apocalipse 3:21. É isso que te aguarda, é isso que nos aguarda. Versos 17 e 18, irmãos: e tomando o cálice, havendo dado graça, disse: recebei
e repartir entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais bebereis do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Isso é natural, presumir que o cálice aqui mencionado seja o primeiro, daquelas da ordem, do ritual, seguir a oração, a invocação. Beber esse cálice certamente era parte da ceia pascual. Crianças, um cálice, desenha um cálice sobre a mesa, bem bonito. Ao emitir essa ordem de distribuir o conteúdo do cálice, o que percebe-se então é que todos os presentes agora estavam diante do Cordeiro Pascual. Você pode imaginar essa cena? Aquele que vem sendo pregado no Velho Testamento diante deles. Ele olhava para aquele cordeiro que estava ali, e ele olhava para ele: eu sou o cordeiro. Eu sou o cordeiro vivo diante de vocês, mortos nos seus delitos e pecados. Ele olhava para aquela cena de Jesus, agora agindo ali como anfitrião. Irmãos, essa palavra está fora de moda. Mas você sabe, você já foi bem recepcionado na casa? Quando foi a última vez que você foi bem tratado pelo anfitrião daquela casa? A gente esquece que a gente precisa ser bons anfitriões. Porque Jesus, no seu último estágio de vida, ele está ali, naquele cenário, sendo o anfitrião daquela casa. É interessante que quem tinha que fazer essa cerimônia era o dono daquela casa. Mas Jesus disse para os seus discípulos, lembra do sermão passado? Vá àquela casa, converse com o dono daquela casa. Aquele dono sabe o que eu vou fazer. Eu serei o anfitrião dessa casa. Anote essa palavra família. A próxima série vai ser 14 capítulos falando de família. Já temos o nosso livro de exposição. Não vou revelar agora para vocês. Mas eu quero dizer algo para você. Se Jesus não for o anfitrião da sua casa, a sua casa é uma casa perturbada. A sua casa é uma casa perturbada. Seus filhos são perturbados. Sua história é perturbada. Você vai sofrer. Vem Jesus ser o anfitrião da minha casa. Eis que estou à porta e bato. Eu quero entrar, eu quero cear, eu quero tomar conta. A minha consciência precisa deixar Jesus ser o dono do meu lar, da minha vida, dos meus filhos, da minha saúde, do meu marido, do meu relacionamento. O anfitrião era Jesus. Aonde está o dono daquela casa? Então o anfitrião agora enfatiza algo que é muito importante, que é a unidade, que quando as condições são como devem ser, existir entre todos os participantes experientes com ele, como diz o Salmo 133, versículo 1, e nós vamos repetir de cor, sem abrir a Bíblia, falando, porque nós precisamos deixar Jesus ser o anfitrião da nossa casa, do nosso lar, até que o Salmo 133, 1 seja uma realidade na minha vida. Vamos lá, 1, 2, 3, vocês, ora, como é bom. Maravilha. Discipulado está funcionando. Glória a Deus. Decorar. Ó, como é bom. Ó, como é bom voltar para casa, ter um lar para dormir, tomar banho, entre na minha cabeça. Ó, como é bom, porque Jesus faz presente na minha casa, na minha ceia, no meu lar, nas minhas dores, nas minhas dificuldades. Ó, como é bom lançar sobre Jesus os meus fardos, as minhas ansiedades, porque o fardo do Senhor Jesus é leve, é suave. Ó, como é bom. À medida que o cálice
cálice vai passando de mão em mão. Jesus reitera a predição do versículo 16, parte B, até que ele se cumpra no reino de Deus. Irmãos, a gente participa da ceia do Senhor e a gente tem que lembrar isso em memória, ou a presença espiritual de Jesus entre nós na ceia, é que um dia nós vamos participar dessa ceia no reino de Deus. O cálice ia passando e Jesus olhando nos olhos dos discípulos, pega assim, ó, tome, tomai e beber, até que eu morrer. Até que eu no reino sirva você de novo. Irmão, se você está aqui e ainda não tem certeza da sua salvação, de que Deus fez tudo para você, você precisa hoje entender que a salvação é um ato incondicional de Deus, porque Ele garante até que naquele dia, naquele momento, vencerá o Mestre chama, vencerá. Toma, meu filho, bendito do reino do meu Pai, entrar por essas portas que antes da fundação do mundo, meu Pai preparou para você um pecador, miserável, comedor de hambúrguer, que não merecia sair. Você não tem mérito nenhum. Eu não tenho mérito nenhum. Mas foi pela graça, pela misericórdia, pela justificação, pela justiça desse próprio Jesus que está aqui dizendo: vai entrar, Pedro, você vai me negar, Pedro, você vai me trair como Judas, mas você vai entrar, Pedro. João vai entrar. Coloque seu nome. Foi provavelmente nessa conexão que a ordem, ponto 6, que a ordem da festa da Páscoa e da ceia foi instituída. Aqui a Páscoa passa a ser a ceia do Senhor, passa a ser instituída. Aqui a Páscoa passa a ser forjada, ensinada. Foi o final da ceia pascual. Enquanto os homens estavam ali comendo livremente, foi que Jesus estabeleceu o novo sacramento. Irmãos queridos, a gente tem estudado na terça-feira e a gente tem visto que os sacramentos são elementos de culto. Isso é muito sério. Olhem para mim. O batismo e a Santa Ceia são elementos do culto. Isso é muito sério. Se você fez o seu batismo e você não entendeu nada daquilo que você fez, domingo, 9h30, na sala do pastor. Pastor, o senhor me desafiou, eu quero reaprender tudo isso de novo. Eu vou começar do zero com você. Então você precisa entender a importância do batismo. Agora, muito mais a importância da Eucaristia, da comunhão, do partir do pão, da Santa Ceia. É culto. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais assim. Versos 19 a 20. E tomando um pão, tendo dado graça, o partiu de Deus, dizendo: isso é o meu corpo, oferecido por vós, fazer isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança do meu sangue, derramado em favor de muitos. Umas poucas horas mais, os antigos símbolos cruentos deixariam de existir, o sacrifício de animais não mais teria efeito nenhum, a morte do cordeiro teria servido aos seus prosélitos para sempre, alcançando assim a sua derrogação, porque o cordeiro pascual seria imolado de forma definitiva, única por todos nós. Portanto, era tempo de um simbolismo novo, não cruento, substituindo o Velho Testamento, que era derramamento de sangue. Jesus agora também esclarece que era essencial na primeira
Páscoa, e a sua ceia também agora passa a vigorar como sendo principal. A primeira deixa de ser essencial e a segunda passa, a ceia do Senhor passa a ser essencial no culto. Ambas têm só um recado. Qual o recado da Páscoa e o recado da ceia? Apontam para um único e todo suficiente sacrifício, que era o sacrifício de Cristo. Irmãos, quando a gente para e observa que o partido, o pano, que se faz referência também em todos os outros relatos dos evangelhos, deve ser também considerado aqui por todos nós como uma essência do sacramento, porque isso torna claro, à luz daquilo que se segue imediatamente: este é o meu corpo derramado, o meu sangue, o meu corpo oferecido, derramado, dado em favor de nós. Jesus acrescenta: eu faço isso. Façam isso em memória de mim. O desejo de nosso Senhor era que, por meio da ceia instituída, a sua igreja se lembrasse de seu sacrifício e o amasse e refletisse sobre o sacrifício e abraçasse pela fé e olhasse para a frente com uma viva esperança em seu glorioso regresso. Jesus voltará, Jesus está voltando. Isso é realmente uma realidade. A segurança, irmãos, da celebração correta da Santa Ceia está voltada num ato incondicional de amor. Entretanto, ele muito mais quer nos mostrar essa certeza, onde Jesus, mediante o seu Espírito em plena atividade, agora está presente, como lá em Mateus 18, 20 diz: tomam e comam. Eles apropriam de Cristo e, por meio da fé viva, são fortalecidos nessa mesma fé. Verso 21, irmãos. Todavia, a mão do traidor está comigo à missa. Alguns fatos importantes que devemos considerar dentro desse contexto. Primeiro, os sinóticos mostram de perto a ordem cronológica. Mateus e Marcos, a instituição da ceia do Senhor acontece depois do anúncio do relativo traidor. Conforme Mateus 26, 29, com 26, 20, 25, e Marcos 14, 22, 25, 14, 17 e 21. Já no relato de João, a denúncia do traidor, Judas deixa o aposento superior imediatamente após Jesus dizer isso. O que você está para fazer, diz o texto de João, faça depressa. Estava celebrando a última Páscoa, instituída a Santa Ceia, e Judas então sai para trair o mestre. A mão do homem que me trai está comigo. Você pode mensurar essa traição? Irmãos, lidar com traição é uma coisa que existe. Lidar com traição de quem come com você, de quem diz ser seu amigo, de quem se apresenta como um irmão, é pior ainda. Mas Jesus ele afirma isso e ele coloca de uma forma bem abrupta, ao dizer: a mão do traidor está aqui, nessa mesa. O verso 22, para o Filho do Homem, veja o que essa expressão coloca para nós, porque o Filho do Homem, para o Filho do Homem, Jesus é aquele que por meio da vereda, da humilhação, ele alcança a glorificação. A turma 2 de discipulado nós trazemos no coração uma citação de um estudo que nós fizemos, e espero que você faça esse estudo em breve do discipulado, quem ainda não fez, em que nós estudamos lá, irmã Deus, irmão Alves, os irmãos aí do grupo 2 vão lembrar agora.
em que nós falamos assim: Senhor, humilha-nos. Humilha-nos. Se você tiver coragem hoje, você vai chegar em sua casa e vai orar: Senhor, quebra-me. Humilha-me, Senhor. Porque não há outra forma de glorificação a não ser pelo processo do quebrantamento, da humilhação, da humildade, de ir aos pés do Senhor, de ir com o rosto no pó. Talvez haja a esperança, se você colocar a sua boca no pó, você está com o seu nariz em pé, com o seu salto alto, cheio de razões, de porquês, mas eu mereço, eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho posse, eu ordeno, eu decreto, eu quero, isso não é nada. Você não é nada. Mas homem estava diante do maior sacrifício que alguém poderia sofrer. Quando nós falamos do ato de humilhação de Jesus, nós estamos falando, irmãos, o seguinte: que exatamente a encarnação do Logos, como carne, como você, como eu, como ser humano, foi a maior humilhação que Jesus sofreu. Preste atenção, eleito de Deus, crente do Senhor. Ele deixou a glória do Pai, deixou tudo que ele tinha, o esplendor da sua glória. Ele veio tabernacular, morar aqui como você mora. Ô bonitão, quer dizer que você não pode sofrer? Quer dizer que eu não posso passar pelo martelinho de Deus? O que te faz melhor do que Jesus? Pastor, ele deixou algo para você. Bem-aventurados os humildes. Quem sabe diz: bem-aventurados os humildes, porque serão. O processo de glorificação vem depois do ato de humilhação. Está difícil? Agora está feio. Jesus sofreu muito mais que você. A gente vai ver isso aí para frente. As humilhações que Jesus sofreu por você. Por você. Por mim. Porque nós somos os maiores. Verso 23. Não obstante, não devemos fixar nossa atenção exclusivamente em juros. Eu já quebrei alguns paradigmas nessa noite, dizendo que não vem pelo amor e pelo amor não existe isso. Isso é sua cabeça. Quero quebrar outro paradigma nessa noite. A gente, quando vê aqui, a gente dá raiva de Judas. Dá vontade de estrangular Judas. Talvez você tenha vontade de matar o traidor. Talvez você tenha vontade de matar aquele que te feriu. Talvez você tenha vontade de matar aquele que tirou a vida do seu filho. Talvez você tenha vontade de matar aquele complexo que gerou na sua vida de inferioridade, superioridade. Pare de olhar para essas coisas. Eu não tenho que olhar para Judas. Estava ali o mestre do Senhor Jesus. Todos estavam procurando. Sou eu que vai trair. Sou eu que vou. Procurando descobrir quem seria o traidor. E Jesus já sabia quem seria o traidor. E agora a ênfase é para Judas. Não é a sua dor. O sermão passado encaixa aqui com
uma luva, não é a causa, o motivo, o meio. Eu vou ser sincero, abri o confessionário para vocês, eu quantas vezes tive raiva de Judas. Dá vontade de pegar Judas, né? Mas quando eu olho para esse versículo aqui, eu tenho que entender, irmãos, a minha atenção tem que voltar exclusivamente, não para Judas, mas para o Cordeiro Pascal, para Jesus que está ali. De modo traiçoeiro e humilhante, o Senhor da glória está sendo entregue aos seus inimigos, e é muito importante que vejamos bem esse fato. Olhe Jesus, veja Jesus, seu sofrimento, a traição, a dor que ele vai sofrer daqui para frente. Nossa reflexão sobre essa história da paixão de Cristo não deve se perder em detalhes a respeito de Judas, de Pedro, de Anás, de Caifás, de tanta gente que vai entrar agora na cena, no fato final de Jesus. Culpado foi Pilatos, culpado foi Anás, culpado foi Pedro que traiu Jesus, culpado foi Judas e Jesus. E Jesus? Acima de tudo, essa história é do sofrimento do Mestre. Ela está cercada e sentada nele. Não devemos jamais se esquecer de olhar para Cristo, o próprio centro do desenrolar dos acontecimentos. Era Cristo para esse propósito. Ele foi escolhido, eleito antes da fundação do mundo para morrer por você. Quero terminar a nossa fala nessa noite, irmãos. Os eternos decretos de Deus, assim como Deus destinou os eleitos para a glória, assim também, pelo seu eterno propósito e sua vontade, preordenou todos os meios conducentes para esse fim, isto é, para a salvação, para a tua salvação, para a minha salvação. Efésios 2,10 diz que somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais antemão preparou para que andássemos nela. 2 Tessalonicenses 2,13, entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados, pelo Senhor, por isso que Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. E 1 Pedro 1,12. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e a expressão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz e sejam multiplicados. Que coisa boa! Você pode agradecer o seu coração. Obrigado, meu Deus. Foi o Senhor que me salvou. Foi o Senhor que preparou tudo. A salvação é monergista, por quê? Porque todos os métodos, meios foram preparados para você que está aqui nessa noite. A soteriologia é um ato mono, único, definitivo de Deus. A sua salvação é única. Isso significa que você já foi salvo antes da fundação do mundo, está sendo salvo hoje e será salvo amanhã, num processo único e definitivo da sua jornada, da sua caminhada. Creia nisso. Creia nisso. Ele, em sua lei de soberania, destinou os eleitos para a glória. Mas preste atenção, se Deus destinou os eleitos para a glória, Deus predestinou os não eleitos para o inferno. Isso eu quero falar para você que está aqui dentro da igreja me ouvindo agora. Se você não tem certeza da sua salvação, daquilo que Deus fez por você, você está predestinado a dar um passo. Mas, reverendo, como é que eu posso ter certeza disso? É eu quem tenho essa certeza ou essa certeza
é gerado no meu coração por Deus, é gerado no seu coração por Deus. Você vai lutar contra isso sem força. É de Deus. É de Deus. Você tem certeza da salvação? Da fé salvadora? Sabe por quê, irmãos? Porque tudo já foi pré-ordenado por Deus para que isso acontecesse. Versos 19 e 20, dê uma olhadinha mais uma vez. Eu deixei para falar agora algo muito importante para os eleitos que estão aqui. Meu corpo dado por vocês, meu sangue derramado por vocês, façam isso em memória de mim. Portanto, essa é uma lição preciosa que marca a nossa vida espiritual. Como você lida com a Santa Ceia? Como está a sua comunhão com Deus? Visto que o que nós podemos ver é que este é o cálice da nova aliança, essa nova aliança, ela é firmada no sangue de Cristo derramado em favor de nós. Os puritanos mencionaram que essa é a terceiro pacto. Quais são os pactos? Lei, obra, graça. Lei e graça. O terceiro pacto do Espírito. Você pode imaginar aí, irmãos, Jesus crucificado naquela cruz? A gente vai ver isso. O sangue dele sempre derramado. Pacto de sangue por você. Por você. Como é que você lida com a ceia do Senhor? Você tem corresponsabilidade em participar da ceia. Olha todos para mim aqui, porque eu me preocupo, e tem hora que a gente não fala isso no momento da ceia, e você vai participando da ceia sem discernir. Por favor, meu irmão, se você está em pecado, está na carne, está no adultério, está na fornicação, está na esbórnia, não tome ceia. Você quer juízo sobre a sua vida? Você quer enfermidade sobre a sua igreja? Se você não vive um lar cristão, se você não tem serenidade, se você não mostra amor, se você bate no seu marido, bate na sua esposa e se posta de crente aqui, não beba ceia. Se você é um enrolador, um mentiroso, alguém que furta, alguém que rouba, alguém que mata, não tome ceia. Agora, olhe, eu estou aqui energicamente dizendo isso, porque isso é muito sério. Eu não quero ver essa igreja doente. Eu não quero ver você doente. Eu não quero te mandar para o inferno. E não quero que você prejudique essa igreja. Porque a quarta marca dessa igreja é disciplina. E ela vai acontecer. Por causa da santidade, da santificação, por causa disso tudo que a gente está vendo. Eu tenho uma grande responsabilidade no processo sinergista, que é a santificação. Como está a sua consciência? Se você acha que, eu estou em pecado, então eu vou deixar de tomar Santa Ceia. É? É isso? Essa é a solução? Não. Porque você está declarando assim, Senhor Jesus, eu não quero comunhão contigo. Eu não quero comunhão contigo. Eu estou portando comunhão com teu sangue. A nova aliança, pacto de sangue, está sendo cortado agora porque, pela dureza do meu coração,
Eis o motivo de muitos doentes. Eu não posso terminar esse assunto tão centrado na fé evangélica, que é a ceia, sem lembrar essas coisas para nós. Joia? Cada um tomando conta de si, da sua mente. Analise-se a si mesmo. Consciência. Eu levo para essa semana, meus amados irmãos, Deus já decretou a salvação para os eleitos, sim. Mas você tem responsabilidade nesse processo. Isso não te faz desejar pecar, não te faz desejar brincar com os sacramentos, isso não te faz levar uma vida sem responsabilidade, na carne, na escolha, no pecado, nos desejos, nas futilidades. Ou você é ou você não é. Você tem consciência e responsabilidade diante disso tudo. O verbo está no 22. Orismeno, participe de aurístico, isto é, há limites. 22. Porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado. Mas há limites. Mas ai daquele que, por intermédio de quem está sendo traído. Ele está dizendo, há limites, Judas. Há limites. Eu determino, eu decreto, eu vou designar a minha ação sobre a igreja, sobre aquele que é ímpio, sobre aquele que é filho da perdição, sobre aquele que brinca com a minha igreja, sobre aquele que está trazendo a sujeira, trazendo enfermidade, trazendo doenças, trazendo não santidade na vida da igreja. Com isso tudo, o que é mais relevante para a minha vida, o que é mais relevante para a tua vida, põe a mão no seu coração e pese ao orar no Senhor que vive fora. Mas Cristo vive em mim. Cristo vai me dar métodos e meios de buscar o processo de santidade. Agora, observe a sua consciência. Pecados que você tem cometido, pecados que você tem escondido, pecados que são do conhecimento de Deus e às vezes até de irmãos. Esses pecados maculam a igreja de Deus. Antecipe. Se você não quer ir para o inferno, e se algum pecado escabroso está acontecendo com você, na sua casa, na sua vida, procure o conselho da igreja, um presbítero, um pastor. Pastor, eu quero orar, quero falar com o Senhor. Eu estou no pecado. Eu preciso me consertar. E nós vamos orar e exortar, e vamos disciplinar, e você vai voltar para Jesus, porque você tem que entender que é humilhando que se é exaltado, que é mudando a sua forma de pensar, que é mudando a sua forma de agir, que você vai chegar aos céus. Porque sem santidade, anote aí, sem santidade, ninguém verá Deus. Como está o seu relacionamento com Deus? Feche os seus olhos. Como está o seu relacionamento com Deus? E como está o seu relacionamento com o próximo? Como está? Eu não sei. Mas você sabe. E eu não sei. Mas Deus sabe. E Deus nessa noite está dizendo assim: eu firmei com você o meu pacto, o meu sangue derramado. Você pode orar assim, não? Eu quero cantar o outro. Acho que dá tempo, né? Esse cantar hoje está aqui, né? É isso. Feche os seus olhos em oração. Diga: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu preciso de Ti.
todo mundo parte desse hino. Algo mais tremendo. Você pode desejar hoje louvar o Senhor Jesus? Senhor.